O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender, queridos irmãos telespectadores e irmãos aqui presentes, esse evangelho muito significativo e que nos choca saber que os próprios parentes de Jesus não acolheram Jesus como seu grande mestre e Messias. Nazaré era tida como uma cidade muito desprezada no tempo em que Jesus vivia. Aliás, Nazaré foi tão assim, sem nenhuma expressão, que não sequer aparece uma vez o nome de Nazaré no Antigo Testamento. Ela só aparece no Novo Testamento, justamente com a história do mistério da encarnação de Jesus, e depois, tendo nascido em Belém, foi morar em Nazaré e praticamente ficou como o Nazareno. E Jesus não foi para uma escola. Nazaré não havia uma escola de rabinos, uma escola, vamos dizer, para aprender. Não. Nazaré era uma cidade onde o povo trabalhava. E trabalhava dentro das suas próprias parcas maneiras de poder cultivar. Além do mais, sob o guante romano, eles tinham que pagar duras taxas de tudo aquilo que produziam, de modo que os pobres sempre apanhavam mais. Jesus é dentro desse contexto histórico e cultural. Porém, como ele era filho de Deus, embora na sua humanidade ele fosse sempre homem e aprendeu tudo como homem, ele nasceu sem pecado. A sua mãe também é uma mulher santa sem pecado. Embora lá naquela época não se pensasse assim, Jesus tinha uma inteligência prodigiosa. Podemos dizer que ele sabia de cor toda a Bíblia da época, porque ele era sumamente inteligente, muito perspicaz, muito observador e sabia tirar lições de tudo aquilo que ele via ou do que acontecia. Então, quando chegou o momento de ele, inspirado pelo Espírito Santo, a começar a evangelizar, ele então começou a mostrar a sua sabedoria. Uma sabedoria que ele adquiriu na experiência da vida, na convivência com muitos. Jesus não era um solitário, um menino prodígio no tempo em que ele vivia lá sob os cuidados da sua mãe, do seu pai adotivo, trabalhando lá na oficina do seu pai e ficava só nesse mundo fechado. Não, ele era uma pessoa muito de comunicação entre os seus coleguinhas, quando pequeno, depois mais tarde, já moço, já rapaz, sempre eles tinham uma convivência e dentro de tudo isso ele ia sabendo ler e
a analisar à luz da palavra de Deus. Então, Jesus sempre se olhava e dizia, o que é que a palavra de Deus diz, para que eu depois, um dia, possa dizer para todos. E chegou o momento em que ele começou a evangelizar e quis começar em Nazaré. Vemos bem claramente com São Lucas que depois das tentações de que ele sofreu no deserto, ele foi logo a Nazaré, começar lá a anunciar publicamente que Deus o tinha chamado para ser o libertador dos pobres. E ele era a realização da profecia de Isaías. Ora, o povo estranhou, mas como ele não estudou? Ele era um simples carpinteiro. Conhecemos a família, toda gente caipira, e de repente vem aqui a botar essa bênção em nós. Não, não é assim. E nós parece que somos um pouco inclinados a nunca valorizar aquilo que é nosso. Basta dizer também na nossa conversa, o que é de brasileiro não é bom. Precisamos sempre comprar coisa estrangeira. Daí muitos viajarem para Nova York, para os Estados Unidos, outros países, fazer compras lá para depois vender aqui, não tanto pela qualidade, mas para dizer é estrangeiro. Porque o que é brasileiro parece que nós não damos tanto apreço, o que não é correto. Ora, Jesus também, na época, sentiu esse desprezo da própria família, dos próprios conterrâneos. E qual é a lição que nós temos que tomar hoje? E Jesus, apesar de tudo, não se apoquentou. Vendo que lá não podia fazer nada, foi para outros lugares. E também ele disse que não podia fazer milagres, porque o milagre exige a fé. A fé é uma adesão incondicional à vontade de Deus, e não uma projeção de interesses pessoais e políticos. Então, ele mesmo fala que o evangelista, que Jesus não foi bem recebido na própria pátria e não pode fazer milagres, porque o milagre precisa haver uma abertura à vontade de Deus. E aquele povo não queria. Queria era ter vantagens, vamos dizer, coletivas, comunitárias, de projeção da sua cidade, porque ela era uma cidade de caipiras. Então, e assim Jesus foi para outros lugares a evangelizar. Vamos também nós entender, queridos irmãos, que só acolheremos bem a palavra de Deus na medida em que nós tivermos e cultivarmos com muita seriedade a virtude da humildade. Na humildade sabemos buscar a verdade e sabemos reconhecer os valores daqueles que nos oferecem assim atividades ou assim beneficência para o bem próprio ou para o bem dos outros do que para o próprio bem. Sejamos humildes para que a nossa fé cresça e possamos acolher sempre a santa vontade de Deus, que quer que nós também, como Jesus, não tenhamos medo de fracassar, mas também devemos sempre aprender para melhor comunicar a graça de Deus. Amém. Amém.